Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo para fazer mais um mês, mais uma etapa de leitura do nosso Mulheres que Correm com os Lobos. Acho que a gente está exatamente no meio do projeto, né? No meio do cronograma de leitura que vai durar aí um ano. Vamos até janeiro ainda, a gente está entregando esse mês o capítulo 8. A preservação do self, a identificação de armadilhas, arapucas e iscas envenenadas. Nesse capítulo 8, a Clarissa traz pra gente o conto Sapatinhos Vermelhos, né? A Mulher Braba. E eu não sei vocês aí, mas eu nunca tinha visto, eu acho, esse conto dessa maneira como a Clarissa colocou aqui. Aliás, esse conto dos Sapatinhos Vermelhos, eu já tinha visto pedaços dele dentro de outros contos, dentro de outras histórias, em outras fábulas. E eu me lembrei muito dessa história dos Sapatinhos Vermelhos do filme, né, do Mágico de Oz, que eu acho que é uma referência que a gente tem muito forte dessa jovem com aqueles sapatinhos vermelhos, né, brilhantes e chamativos, né? Eu acho que muita gente também deve ter lembrado dessa referência enquanto li esse conto. Apesar da história ser bem diferente, né? Nessa história aqui a gente tem uma menina órfã que se vê de repente numa situação muito delicada em que grande parte daquilo que ela mais precisava, mais necessitava, estava junto de uma fonte onde o que era mais valioso dela precisava ser abandonado para ela alcançar aquilo, né? Quantas vezes a gente não fica nessa situação, né? Que para a gente conseguir aquilo que a gente mais precisa, aquilo que a gente mais almeja, a gente tem que deixar de ser a gente mesmo. A gente tem que de alguma forma abrir mão dos sapatinhos costurados à mão, né? De todo aquele processo nosso interno, da nossa verdade, da nossa busca interna em direção a aquilo que vai ser mais providencial, aquilo que vai ser mais interessante ou mais viável dentro de cada momento, né? Nessa fábula, a Clarissa, assim, de maneira muito interessante, traz uma série de armadilhas que ela enxerga nesse conto, nessa fábula, armadilhas das quais as mulheres muitas vezes são vítimas ao longo da vida, justamente por essa necessidade, né? Que aqui ela chama de fome da alma. Essa descrição que a Clarissa faz é extremamente valiosa, inclusive eu fiz várias marcações aqui para poder voltar outras vezes, porque essa particularidade da fome da alma e daquilo que a gente faz muitas vezes para romper com esse ciclo de profunda carência, né? Essas trocas que a gente vai fazendo vai gerando, na verdade, ao longo do tempo, uma série de escolhas que a gente acaba precisando fazer para manter e para sustentar o compromisso anterior, enfim. Acho que todas nós, de alguma maneira, a gente já se viu em algum momento da vida precisando abrir mão daquilo que é mais valioso para a gente para ou manter uma situação ou permanecer dentro de algo que é importante para a gente, ou até mesmo para não frustrar, não magoar e não decepcionar as pessoas que a gente não quer perder, né? E que discussão interessante que ela traz em várias perspectivas aqui diferentes, né? Sobre essa necessidade muitas vezes que a gente tem de se firmar, de validar aquilo que nós somos, né? Entregando grande parte do nosso material mais valioso aí para a vida de uma forma muito pouco raciocinada, estratégica, inteligente mesmo, né? Eu acho que esse capítulo, além de ter muitos pontos para discussão, a gente poderia levantar muitas discussões aqui, ele vem de alguma forma completar o conto do Barba Azul. Eu acho que eles foram feitos em momentos diferentes, mas esse é um conto extremamente conectado de alguma forma com a situação da jovem lá no conto do Barba Azul, apesar de serem contos diferentes, mas eu acho que tanto lá quanto nesse a gente pode falar sobre essa questão da necessidade do pertencimento, a busca por afeto, por aceitação, por reconhecimento, enfim, e essa questão da fome da alma, né? Então eu senti muito essa ligação entre esses dois contos. E senti que esse estudo que a Clarissa fez aqui foi muito mais profundo do que ela fez lá naquela outra ocasião e fala pra gente sobre
as possibilidades de desdobramento dessas histórias, né? Do quanto a gente passa por esses processos, cai dentro dessas armadilhas e a gente permanece dentro delas e a gente não consegue sair. Ao longo desse mês eu tive uma tremenda dificuldade para selecionar leituras para me acompanhar, porque como o conto e o capítulo aqui da Clarice era muito longo, né? Conforme eu fui lendo, eu fui me interessando por outros materiais que não eram aqueles que eu tinha selecionado no começo, enfim. Mas eu separei 2 leituras aqui que agora eu tenho bastante convicção, assim, que completam bem a leitura desse capítulo, apesar que eu acho que o trabalho que a Clarissa trouxe aqui foi super redondinho, ela fechou super bem, as explicações são muito pontuais e úteis, né? Práticas mesmo, aquela coisa funcional que a gente vai se reconhecendo nas histórias e a gente já começa a pensar em maneiras, em alternativas da gente voltar, não só a valorizar a questão do sapatinho artesanal, né? Quer dizer, daquele nosso processo criativo, da nossa chama interna, da necessidade da gente ter autonomia em muitos aspectos e manter essa autonomia ao longo da vida para a gente poder sustentar esses sapatinhos feitos à mão, né? Esse trabalho criativo, conectado com a nossa verdade, com aquilo que a gente acredita, e também com relação aos desfechos, né? Achei interessante que a Clarissa fala muito aqui sobre a Janis Joplin, que sem dúvida nenhuma é um exemplo de mulher que viveu, né, dentro dessa condição aí do uso desenfreado dos sapatinhos vermelhos que a sociedade impôs, num ritmo alucinado, sem saber a hora de parar, né? E ela cita também a Marilyn, ela cita uma série de outras mulheres importantes da história que tiveram esse desfecho, né? Tiveram auges assim e foram acolhidas pela sociedade como musas inspiradoras, mas de alguma forma, em algum momento, elas não souberam parar, né? Ou elas não tiveram condição, né? Eu sempre gosto de lembrar isso porque eu acho que muitas vezes a gente, mesmo tendo a consciência muito grande, muito profunda, a gente não tem condição por uma série de fatores. E a gente precisa levar muito em consideração. E eu acredito, isso é uma opinião minha, tá, gente? Que o social, o grupo, tem que cada vez se preparar mais para fazer um resgate dessas mulheres e auxiliar de alguma forma. Não que seja única e exclusivamente responsabilidade do social, mas eu acho que cabe também aos grupos essa atenção e esse movimento de ajuda nesse sentido, né? Porque muitas vezes as mulheres se sentem, muito solitária, né? Muito presa dentro daquele ciclo e solitária dentro daquela situação que apesar de ter sido por escolhas, não foram coisas tão conscientes ou tão fáceis de serem alteradas assim como a gente imagina, né? Então eu sempre gosto de lembrar isso, que a sociedade tem um papel também importante de consciência e de resgate e de amparo muitas vezes nessa situação. Não é o único, mas é também uma dessas formas. E justamente pensando nessas mulheres que vestiram os sapatinhos vermelhos e não conseguiram tirar, eu lembrei dessa biografia que eu tinha aqui em casa, da Maria Callas. Essa é uma biografia muito antiga, da década de 90. Eu me recordo da ocasião do lançamento dessa biografia e depois de muitos anos eu encontrei ela num sebo, trouxe pra cá. Vocês podem ver, minha edição é toda velhinha, ó. Eu ainda não terminei, eu tô aqui no meio dela, é um livro grande, mas eu acho que quase todo mundo conhece aí, ou pelo menos eu imagino o pessoal da minha idade, já ouviu falar da Maria Callas, conhece a história da Maria Callas, que foi uma das maiores cantoras de ópera da história, e uma das mulheres também que teve a vida afetiva, pessoal, familiar mais exposta, né? Porque já era uma época que a gente tinha mídia, tinha TV, tinha os jornais, tinha os rádios, enfim. A vida da Maria Callas era uma novela pública, muitas pessoas acompanharam e infelizmente teve um desfecho dramático em muitos aspectos. Ela morreu muito jovem, muito triste. E eu achei interessantíssimo poder, nesse momento, junto com esse material da Clarissa, ler a biografia da Maria Callas, porque a gente percebe as diversas possibilidades que ela teve de transformar aquilo, mas a incapacidade, muitas vezes até mesmo a falta da consciência do que estava acontecendo
e ao mesmo tempo essa questão da grande fome da alma que implorava por aquelas situações. Enfim, é muito interessante acompanhar a história assim, né, de uma estrela como foi a Maria Callas, uma mulher tão forte, com uma personalidade tão forte, né, uma mulher literalmente a gente está falando aqui de uma mulher braba, né? Maria Callas tinha fama de ter uma personalidade muito forte, mas na verdade ela era uma mulher muito autêntica e que simplesmente não levava nenhum tipo de desaforo para casa e não fazia aquilo que ela não queria, que ela não estava com vontade. E por isso que ela ganhou essa fama de ser uma mulher braba e de ter uma personalidade muito forte, porque ela não aceitava que mandassem nela ou que determinassem alguma coisa por ela. O que muitas vezes é um comportamento que nos homens é visto como autenticidade, como força, poder, nas mulheres é visto como um defeito, né? E Maria Callas é uma prova evidente disso, do quanto ela sofreu. Existem inclusive algumas entrevistas da Maria Callas que são abertas, em que a primeira pergunta já é feita nesse sentido, como ela se sente sendo uma mulher de temperamento forte, né? Interessante porque para os homens não se faz essa pergunta, mas enfim. Essa biografia vale a pena se alguém tiver a possibilidade aí em sebo ou tiver em casa, de repente alguém tem aí e quiser ler, vale muito a pena, tá? Outro livro que eu acho que tem muito a ver, tem tudo a ver com esse processo dos sapatinhos vermelhos do livro da Clarissa, que eu acho que todas nós devíamos ler em algum momento da nossa vida. Esse livro realmente foi uma surpresa para mim. Eu recebi como indicação da Sheila Ismanioto, que aliás eu vou deixar o canal dela aqui embaixo, porque é um canal muito especial que fala muito sobre essa questão do processo criativo. Eu faço um trabalho nos últimos meses com a Sheila e para mim tem sido fundamental isso, e foi por indicação da Sheila que eu comecei a ler esse livro da Elizabeth Gilbert, Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo. Gente, esse livro é talvez o complemento mais perfeito para esse conto da Clarissa. Então, se você tiver esse livro em casa ou tiver a oportunidade de lê-lo, justamente nesse mesmo período que você está fazendo a leitura desse conto, desse capítulo do livro Mulheres que Correm com Lobos, olha, eu super aconselho, porque ele é praticamente um guia, um manual, onde a Elizabeth vai contar muito sobre o processo criativo e como ela vê e ela enxerga o processo criativo como uma forma de libertação e ao mesmo tempo de regeneração de muita coisa, sabe? Não é um livro que tem aquelas regras de 10 passos, como ser mais criativo, como escrever um livro, como conseguir trazer ideias para dentro da sua vida. Não tem nada disso. Ele é um livro super direto, super claro, muito leve, gostoso de ser lido mesmo, mas ao mesmo tempo a Elizabeth mostra como que é o processo criativo dela, como ela entende esse processo e como isso pode de muitas maneiras facilitar a todo mundo, né, que busca esse propósito, essa paixão, esse sentido maior na vida, né? Encontrar uma maneira de trabalhar essa fome interna de maneira criativa, de forma criativa. Acho que essa é a sugestão e a mensagem mais importante desse livro. Por isso que ela chama de grande magia, que é esse processo de criação diário que pode acontecer bem distante às vezes dos processos artísticos, né? Porque a gente costuma ligar muito uma coisa com outra e não tem muito a ver. A gente poder se conectar com esse princípio dos sapatinhos costurados à mão, como a Clarissa fala, é a gente poder estar em conexão com aquilo que pra gente faz sentido, com aquilo que alimenta a nossa alma e com aquilo que traz esse potencial criativo para fora, né? Então assim, esse livro ele é um complemento mais do que adequado, né? Parece que foi feito uma coisa para outra, exatamente assim, de tão perfeitinho que ele ressoa com o material da Clarissa. Esse livro é especial para quem está usando da escrita como uma ferramenta de autoconhecimento ou como um processo, um trabalho mesmo de criação. Eu acho que é um livro que vale a pena demais todo mundo ler. É um livro fácil de encontrar, né? Elizabeth Gilbert é famosa porque ela escreveu O Comer, Rezar e Amar, que também é um livro muito interessante, que fala muito também sobre essa questão do resgate, dessas forças instintivas, intuitivas, né? E tão presentes na mulher. Eu tô falando especificamente da mulher nesses casos, porque eu acho que nesse capítulo a Clarissa ela destrinchou pra gente uma série de armadilhas que muitas mulheres acabam caindo ao longo da vida por conta de muitas condições, né? E de muitas questões que a gente
nem precisa trazer aqui. Mas é isso, essas foram as leituras que eu consegui fazer, como a da Maria Callas ainda está em andamento aqui. Mês que vem a gente vai ler o capítulo 9, né? A gente já vai para um outro capítulo que é grande, então vai ser um capítulo que eu imagino que também vai tomar aí o mês inteiro de leitura. Esse capítulo 8 especificamente eu li durante os 30 dias, eu fui lendo um pouquinho cada dia e fui misturando junto com essas leituras e deu muito certo. Acho que eu vou tentar repetir isso de novo agora esse mês. Bom, deixem aí embaixo como é que foi o processo de leitura de vocês, quais foram as vivências, as experiências que vocês tiveram. E mês que vem eu tô de volta pra gente partilhar mais um pouquinho dessa aventura aí de ler Mulheres que Correm com os Lobos. Boas leituras!